Olá a todos, falarei agora sobre equiparação de salário. Então, o que seria equiparação de salário? Um funcionário eles têm que receber o mesmo de acordo com a sua função e tempo de empresa. Então, o que acontece? Não se pode contratar um funcionário por 1.000 e contratar ao mesmo tempo um outro funcionário para o mesmo cargo e a mesma função por 2.000. Ambos têm que ter o mesmo salário, desde que ocupem o mesmo cargo e função na mesma empresa. Quando eu falo mesma empresa, é o mesmo local de trabalho. Não adianta ser uma rede de lojas, por exemplo, onde tem várias filiais. Por exemplo, tem uma rede de supermercados. O supermercado da cidade X ganha 1.000. O funcionário, o caixa de supermercado da rede, da mesma função, da rede da cidade Y, ganha um salário diferente. Tem que ser os dois no mesmo estabelecimento, no mesmo local, ocupando a mesma função. Um exemplo, um operador de caixa do mesmo supermercado, os dois têm que ganhar a mesma coisa. Porém, tem alguns requisitos para se fazer a equiparação salarial. Então, o primeiro é esse que eu acabei de citar, que é o mesmo local, o mesmo empregador e a mesma função. Ambos têm que ter a mesma produtividade. Por exemplo, em uma fábrica tem um funcionário A, ele produz 1.000 peças por dia com uma qualidade excelente. E tem um funcionário B, que produz 500 peças com uma qualidade inferior. O funcionário A pode receber mais do que o B, porque justifica-se a sua produtividade e a sua qualidade técnica. Ambos têm que ter o mesmo tempo de firma. Se um funcionário A, que já está na empresa há 5 anos, por exemplo, recebe mais que o funcionário B, que tem 1 mês, 2 meses de empresa, não se pode fazer equiparação, pois a diferença é no mínimo de 4 anos. Passou de 4 anos, não se pode exigir que tenha a equiparação, pois um tem mais tempo de firma do que o outro. E também temos o tempo de função, cargo. Então, o que acontece? Digamos que um foi promovido para digamos assim, supervisor. Sendo que já tem um supervisor que já está nesse cargo há mais de 2 anos. Esse supervisor que acabou de ser promovido não pode pedir equiparação salarial com o supervisor que já está há 2 anos no cargo. E na empresa não pode existir quadro de carreira ou plano de salário, porque às vezes algumas empresas têm esse plano de carreira, que é, quando a pessoa se destaca mais durante os outros, elas podem receber mais. Então, se a empresa tiver isso, não se pode pedir equiparação salarial, pois ela teve o mérito para receber mais do que o outro. E não se pode pedir equiparação salarial para funcionário adaptado. Como assim? Digamos que eu tenho um funcionário que ele era supervisor. Esse supervisor ele ganhava mais do que um que era apenas auxiliar geral. Só que decorrente a um acidente, esse supervisor acabou tendo uma outra função, como exemplo de ajudante, só que ele tinha um salário superior. Então eu não posso pegar o ajudante e equiparar com esse novo ajudante que foi adaptado, pois ele recebe mais e faz a mesma função, mas decorrente a um acidente. Ok? Espero não ter deixado nenhuma dúvida. Qualquer coisa nos comentários. Obrigado e até mais.